Tudo certo? Seja muito bem-vindo. Isto é Podcast Consultor de Empresas Online, na sua 10ª edição, o seu 10º programa. Se você não me conhece, está passando por aqui, está caindo aqui de paraquedas, meu nome é Ricardo Massol, sou especialista na metodologia de alto impacto e neste programa, neste podcast que tem acontecido nestas 10 sessões, 10 semanas, todos os sábados, a gente tem tentado entender como ajudar alguns consultores de empresas, conhecer sua história e talvez dar alguma sacada para que eles tenham acesso às melhores práticas e estratégias que nós conhecemos desde uma perspectiva de marketing, de vendas e de ferramentas comerciais ou até de gestão para ajudar esses consultores ao máximo. No podcast de hoje, a gente vai tentar, como fechamento deste ciclo, desta primeira temporada, vai tentar extrair aprendizagens que tivemos nesse processo. Hoje, nesta última edição, me acompanham o senhor Maicon Douglas, especialista em time comercial. Tudo bem, Oi, Ricardo, bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. E o senhor José Rodrigues. Bom, que legal ter vocês aqui. Bom, gente, é isso que a gente aprendeu nestas 10 novas sessões, mas hoje teve uns 5 convidados, né? Deixa eu lembrar aqui, Getúlio, Rose, Thomas, Edgar e Ricardo, 5 convidados, né? E 5 episódios que a gente foi fazendo, 4 mais este, o primeiro, o último e 3 no meio que a gente foi fazendo para ir digerindo tudo isso. Tivemos você como convidado também. Teve um dos episódios que eu convidado, é verdade. Exato. Então foi 6 convidados, tá certo. 6 pessoas entrevistadas contando sua história. Contar história sempre é uma coisa legal, ouvir história sempre é uma coisa legal, né? Rapaz, pior que é. Aquela do Thomas, inclusive, foi muito inspiradora. O Thomas contou muito bem, né? Ele tinha um storytelling dele, né? Ele mantém a gente envolvido aí. Não sei se ele tinha escrevido e veio totalmente preparado, mas... Que nada, imagina. A minha sensação é que ele já contou essa história várias vezes. Claro. Com certeza. Cara, olha, essa é uma aprendizagem, já extraímos primeiro. Storytelling, né? O poder das histórias, né? É lindo contar história, né? Eu adoro fazer isso, sabe? Tipo, comparar coisas. Quando eu faço assim, não, Michael, isso é igual a um jogo de futebol. Eu adoro fazer isso. Não, é legal, né? Isso, ou analogia, né? Isso é igual aquele que quer plantar mamão para comer maçã. Não tem como. Analogias, exemplos. Estava passando sobre a superação de objeções agora há pouco, né? E eu passei um exercício para ele superar objeções sozinho. Uhum. Tá aí no que a gente foi analisar o exercício, a gente esbarrou com o mesmo erro que a gente encontrou hoje cedo, que era aquele de vai direto. Ele vai sempre muito direto ao pote. Muita sede ao pote. Muita sede ao pote. Eu trouxe uma questão do tipo, cara, é muito mais pro jiu-jitsu do que pro boxe. É uma arte suave. E ele falou que tinha assistido isso com o Érico Rocha. Tem um podcast do Érico Rocha que ele fala exatamente isso, que o fechamento ele é muito mais um jiu-jitsu. É porque você vai em uma série de movimentos estratégicos até você fazer um movimento que vai finalizar. É uma arte suave. Não é um golpe direto. Achei a comparativa muito boa e achei que não, assim, como eu estou dentro do mundo da metodologia do Érico Rocha também, né, do fórmula de lançamento, acho que a técnica é muito diferente do que a gente faz. Tecnicamente. Imagino. Acho que aquilo, se fosse comparado com um esporte, aquilo seria muito mais como, deixa eu ver, um esporte mais estratégico de contato. É porque jiu-jitsu, talvez, sabe como chama? Judô. Sabe o judô? Sim. Né? Não, mas é verdade, o jiu-jitsu também tem muito a ver. O jiu-jitsu também é muito mais estratégico, né? Muito menos kickboxing, né? É verdade. Eles querem dar o último jab, né? O último direito. Não, e é sempre aquele golpe um atrás do outro, quem acertar o golpe mais forte ganha, ou quem acertar mais golpe ganha. No Gil já não é exatamente assim, tem que ser o golpe certeiro. Mas se fosse fazer uma comparação, eu acho que eu diria que é o Aikido, porque a gente não tá afim de, tipo, pegar umas técnicas...
Porque a gente mais desvia o que a pessoa tá jogando pra gente, pra depois realmente dar um Com golpe a mesma certeiro. força dela. Porque se a pessoa vem Verdade. bater ou se a pessoa vem fazer alguma coisa, tem que só desvia, ela joga pra cá, joga pra lá e depois, no momento certo, você ataca. Verdade. Talvez. Mas aquilo realmente né, faz muito sentido, né? É porque Existe um conhecimento de artes marciais, né? o nosso instinto é muito quando estamos falando de objeções e comparando como é resolver uma objeção, contando um exemplo, contando uma história, né? E é verdade que é muito instintivo ser reativo diante de uma objeção. É totalmente instintivo. Você recebeu a negativa, você quer, não, mais. Deixa eu te explicar o porquê sim. Você não entendeu. Você não entendeu. Você já Mas quer se você solta ou você não entendeu, já era. Não é possível que você tá com essa objeção, não. Calma. Eu conheço um cara que fala calma pra tudo, rapaz. Tudo ele fala calma. Calma é sua. Uma hora ele vai ouvir uma dessas. O interessante também sobre o mundo das vendas é que a gente consegue encontrar realmente paralelos em muitos caminhos. Eu busco encontrar para cada pessoa do time um paralelo que vai fazer sentido para ela. Quando a gente jogava, fazia um paralelo com o futebol, que eu gostava muito, né, algumas coisas começavam a fazer sentido. Para mim, especificamente, o mais interessante é o do futebol americano, porque você tem uma questão de ganhar territórios, de avançar em cada etapa. Você não vai pegar a bola e fazer uma Hail Mary logo no primeiro ataque. Você vai tentar ganhar o território até você estar numa zona de finalização. Eu enxergo muita coisa dessa forma. O storytelling, eu vejo que a gente tem usado pouco do poder dessa ferramenta. E a gente tem, eu não sei se vocês notaram, eu mandei ontem lá no nosso grupo um caderno dos nossos mentorados. Né? Para quê? Justamente para a gente usar o storytelling que tem a ver com as pessoas que a gente está falando na hora. Deixa eu ver. A gente está contando as histórias de quem está conosco. É que compartilhar o grupo, compartilhar as pessoas, as histórias das pessoas, isso torna a história mais inegociavelmente real. Isso é algo que acontece muito com nossos mentorados do nosso programa de aceleração, da nossa mentoria. Eles estão muito soltos no processo, muitas vezes, e quando tem um processo, eles tendem a ficar muito engessados no processo. Isso não acontece só com nossos mentorados, isso acontece com o nosso time também. É comum isso. E aí isso te tira da história. O que te tira da história é você fica engessado dentro de um processo, né? É difícil saber a diferença entre quando eu posso sair do plano e quando eu não posso sair do plano. Sabe? Como que eles entendem quando pode e quando não pode sair do plano, né? E quando eu devo atacar uma objeção e quando não devo, ou quando eu devo contar uma história. Bom, a gente começou esse assunto por causa da história. Eu acho que a história, só por mandar tópicos no dia de hoje, né? História, acho que é algo que faz parte da apresentação sempre e que a gente até recomendou isso ao Thomas, de incluir a história encurtada do jeito que ele contou na parte da apresentação dele, porque nas nossas apresentações contamos a história de meus inícios empresariais, da proveniência da metodologia, tudo isso é história, é tudo uma história, um conto, né? E é uma forma de envolver a pessoa e de criar uma experiência, até porque o objetivo é a pessoa ter a experiência com você, não é? Bom, essa é outra coisa, experiência, né? A experiência. Então vamos falar um pouco sobre a experiência. E agora a gente está falando o quê? Da experiência que a pessoa está passando no momento ou a experiência geral que ela agregou? Isso seria mais uma questão de história, né? Então, se a gente puder falar um pouco... Eu queria falar da experiência que tem que ser criada dentro de um processo comercial. Isso que eu estava querendo falar agora. E como isso demora para ficar claro para todo mundo, né? Tipo, como tem que criar vários sentimentos, várias experiências dentro de um processo. Não sei nem se está claro, porque assim, história é uma das experiências que a gente cria dentro de um processo. História é uma experiência que a gente cria, né? Experiência que cria assim, nossa, é um cara real, uma pessoa real, teve problemas, falhou também, cria empatia, conexão, pontos em comum, um senso de realidade. Não adianta
contar uma história da vida de cor-de-rosa, né? Tem que contar uma história de desafios, de altos e baixos, de dificuldades, né? Acho que isso dá um sentimento de realidade, né? Eu concordo com você, mas eu vejo uma coisa um pouco diferente. Eu vejo que a história serve para criar uma experiência. Correto. Serve para criar uma experiência de empatia, uma experiência de ligação, né? De identificação, de identidade. E aí é diferente a pessoa que está contando a própria história, ou... Tá, vamos pegar ali, você tem um vendedor, o vendedor está falando um monte de coisa sobre o produto, mas quando ele começa a contar a história de uma pessoa que ele conheceu com aquele produto, ou ele ouve a história de alguém que usa esse produto, gera uma verossimilhança totalmente diferente. Tá? Isso pode servir para qualquer coisa. Vamos lá, quero comprar um tênis. Se eu ver o vendedor falando do tênis, vai ser o melhor tênis do mundo, assim como todos os outros 1000 que ele tem. Mas não sei se é o que eu estou buscando agora. Agora, se eu ouço alguém que, pô, quero um tênis para correr, eu conheço alguém que está correndo, ele está usando aquele tênis, ele fala, pô, esse tênis aqui tem uma absorção de impacto legal, é leve, é resistente, eu estou usando faz um tempo, eu tendo a comprar aquele tênis. Sim, você foi de história para histórias de terceiros e para prova social, né? Você deu 3 saltos aqui na mesma história. Olha, uma prova, história é parte de uma apresentação. Histórias de terceiros é parte de uma apresentação comercial. Eu gosto muito de usar histórias de terceiros quando o cliente dá uma objeção. É muito legal contar uma história de terceiros aí. Boa, né? Excelente ponto. Aí, depois tem outra coisa legal que você falou, é prova. Prova, sabe o que é prova? Minha caneta meu marca-texto escreve de cor amarelo. E eu faço assim. Eu te provo que escreve de cor amarelo. Deu para ver? Deu. Deu. Eu provo. Eu falo, eu provo. Né? Tudo que eu falo, eu provo. Então, isso é prova. E prova social é o restaurante. A prova social é o restaurante cheio de carros estacionados na frente, em comparação com o restaurante que tem uma aparência que parece novo, mas que não tem um carro estacionado na frente. Qual dos 2 restaurantes serve melhor comida? O que tem carro na frente. Que tem carro na frente. Isso é prova social, é um clássico, tá? Você não sabe qual serve melhor comida, mas essa é prova social. História, histórias de terceiros, prova social, tudo isso são atalhos de tomada de decisão descritos por Robert Cialdini no Armas da Persuasão, sabia? Tudo isso é tão real que está escrito, sabe? Armas da Persuasão de Robert Cialdini, tudo isso. A gente sabe, e a gente sabe, quando eu falo a gente sabe, quer dizer, é de domínio público, está em livros, e as pessoas prestamos mais atenção diante de histórias do que de opiniões. Então, se você me diz, eu acho que... Tá bom. Se você me conta uma história que me dá a mesma informação, você tem minha atenção, né? Então, por isso, antes de mostrar o produto, o serviço que nós vendemos, o que nossos mentorados vendem, sempre, antes do produto, tem que contar a história. História da empresa. Então, e o vídeo de procedência? Quando conta a história do método? Porque é a história do método. A história da empresa do método. Storytelling. Então, se eu tivesse um negócio, Michael, que tem um método, eu só faria o vídeo de procedência do método. Eu só estaria em procedência. História da procedência. Como que isso nasceu e foi criado. Se eu tenho vários negócios, eu tenho uma história um pouco mais longa de empresa para contar, né? Mas, ao final, você conta a história. De onde vem isso? Eu acho muito legal falar isso. Começamos com uma pequena empresa, começamos pequeno, tivemos vários desafios, aí estávamos bem, estávamos crescendo, mas, de repente, o Covid quase nos mata a todos aqui, quase vamos para um buraco por causa do Covid. Na verdade, quase vamos para um buraco com Dilma Rousseff em 2013, depois em 2015, quase fomos para um buraco em 2005 por causa dos empréstimos europeus americanos, depois quase fomos para um buraco em 2020 por causa do Covid, que nos obrigou a nos reinventar. E sempre nos reinventamos. Sempre, no maior das dificuldades, saímos reinventados, saímos recriados, né? Nos reconstruímos, né?
E essas histórias é o que faz a pessoa prestar atenção, né? Como teve altos e baixos. Não sei se você lembra, se você não lembra, mas o Thomas teve um problema um dia no aniversário do filho, eu acho, e outra vez no dia de Natal. Né? Ele contava a história no dia de Natal, no dia de aniversário do filho. Acho que era. Faz que a coisa... Vocês lembram disso, né? Claro. Acho que era do aniversário dele mesmo, se eu não me engano. Foi... e agora me conte, quais eram os 2 momentos de mais sucesso? Verdade. Porque quando eu sento do lado de alguém num churrasco, eu não conheço pessoas e acabo de falar, eu sento do lado de um cara que é foda e só conta o quanto o cara é craque e é bom e tal, e tira vantagem, eu não lembro de nada que ele fala. Agora, se eu escuto um cara que passou momentos difíceis, eu começo a prestar mais atenção. Então, é mais legal, muitas vezes, contar história com dificuldades do que... Na verdade, é que se você me conta a história da sua vida e tudo foi perfeito, você está mentindo. Se você me conta a história da sua vida e tem vários problemas, isso é verdade. É muito desinteressante, né? No real, as pessoas querem ver os perrengues que você passou, querem saber os perrengues, exatamente. Exato. Dentro dos elementos fundamentais, então, para você ter um storytelling, tá? A gente vai ter os personagens, logicamente, o conflito, que vai ser o desafio ali, o que você está passando, ou o que você passou, as viradas, que é justamente como que você superou aqueles desafios, onde você está agora, a recompensa onde você está agora, né? E, por fim, o significado, qual que é a mensagem que foi passada com tudo aquilo, para gerar aquela identificação. Então, se a gente pensar um pouco do storytelling sobre o nosso podcast, a gente começou aqui com uma pessoa falando sobre um ponto, a gente teve personagens que permaneceram desde o início, tivemos convidados, personagens especiais. E como que a gente está finalizando agora? E o que vai vir disso? Tentando tirar alguma aprendizagem, né? Agora. Exato. Mas acho que, olha, a gente começou com história, fomos para atalhos de tomada de decisão. Vamos ver o que a gente aprendeu mais aqui com esse pessoal. Bom, aprendeu muito sobre o Avatar, né? Muito sobre o nosso mentorado, né? Muito sobre a persona que nos ajudamos, né? Aprendeu muito, sim, né? Eles são emitidos de uma grande empresa nacional ou multinacional, eles são aposentados ou eles são empreendedores que decidiram investir e crescer no negócio da consultoria. E o primeiro passo, normalmente, foi porque tiveram um primeiro cliente e viraram meio que PJs dentro de uma empresa. Isso é o que tem acontecido. Isso é o que de onde eles vêm. E outra coisa muito interessante... Não querem voltar para o CLT também. Oi? São pessoas que não querem de jeito nenhum voltar para o CLT também. Não querem mais voltar. É que essa é uma decisão importante, né? É que quando você... Assim, tem gente para todo jeito, né? Tem pessoas, gente, que são melhores para outras empresas do que seriam para elas mesmas, sabe? Eu conheço muitas pessoas assim. Tem um amigo meu que faz um tempo que não tenho tanto contato com ele, mas é amigo, considero amigo mesmo, que está morando no estado de São Paulo, por aí por Olímpia. Ela é nascida na Catalunha também, e ela é um puta profissional, e já empreendeu, e toda vez que empreendeu, se ferrou, foi mal. E toda vez que trabalhando dentro de empresa, sempre dá certo, tá? Sempre é um grande profissional, super reconhecido, já trabalhou comigo há anos também, muito bacana. Mas é um cara que toda vez que tentou empreender, fez besteira, sabe? Um cara que é um puta profissional, mas quando ele depende dele, ele se dá muita margem para sabe? Ele não se dá margem quando outra pessoa vai observar, mas quando ele observa ele mesmo, ele se dá muita margem. Sabe, margem de, não sei se de erro, disciplina, ou de disciplina, ou de margem de ordem, ou ele se permite errar mais quando é para ele do que quando é para outros. Então ele presta mais atenção quando é para outros. De alguma forma, é assim que ele funciona. Dito isso, a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, quando atravessam a barreira do empreendedorismo, e o empreendedorismo é sofrido, tá, gente? Prometo para vocês. Se você não nasceu para isso, você não vai aguentar. Ou nasceu com isso,
ou não dá. Tá? E empreender não é ter um negócio onde é você e você vai se virando e tal. Empreender é construir negócios, construir estruturas, construir times. Né? Empreender, você tem que ter um estômago diferente. Dito tudo isso, feito os esclarecimentos necessários, quando alguém que tem essa personalidade atravessa essa linha do empreendedor e vira empreendedor, é muito difícil voltar atrás. Tem alguns que voltam, mas é muito difícil você voltar atrás e falar, não, vou aceitar um trabalho nessas condições. É muito difícil. Quando você tem a personalidade, tem muita gente, temos mentorados que são pejotizados, que é como ser... que no final você recebe PJ, mas é empregado, tem horário, não sei o quê, a mesma coisa que um emprego comum, que ele acha que é empreendedor, ele está pejotizado, porque ele não consegue algo tão simples quanto... tão simples, né? Atrair e fechar clientes. Não? E você vê que é um fator comum. Todos os consultores que a gente viu neste podcast têm tido problemas ou para atrair ou para fechar clientes. Todos têm tido esse problema. Ou na atração de demanda ou na transformação dessa demanda em clientes pagos. Todos têm problemas com isso. Todos têm problemas com isso porque é exatamente isso que a gente ensina, né, de alguma forma. Então, como a gente ensina isso, é normal a gente ter esse tipo de pessoa, né? Mas é algo comum. Consultores têm um problema comum em vendas. É algo... Eles também são desorganizados sem saber que são desorganizados. Diga mais. Eles acham que estão organizados, tipo, com os seus leads, com seus clientes, porém, tipo, eles não têm uma ferramenta que organiza tudo isso. Eles não sabem que precisa. Para eles, tá tudo certo, do jeito que eles estão fazendo no Excel, no WhatsApp, colocando um nome e sobrenome para salvar, ou fazendo em planilha. Para eles, isso é o normal de organização. Então, eles acabam sendo desorganizados sem saber que estão sendo. Eu vi isso na grande maioria, né, para não dizer 100%, porque eu não vi todos ainda. Mas os que eu vi não tem essa organização com ferramentas para poder automatizar alguma coisa ali, para ter mais tempo. Sempre estão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É tudo eu e o tempo dele. Então essa parte que eu acho que eles nem sabem que precisa. Exatamente, eles são desorganizados sem saber que são. Não desorganizados, eles não sabem nem que existe essa possibilidade, sabe? Eles são desorganizados sem saber que são, totalmente, né? Concordo. Eles não entendem que é uma forma mais fácil de fazer o trabalho. Com mais ordem, com mais rigorosidade, mais simples, onde você não depende da sua memória. E apenas aprender um passo a passo, aprender a usar um CRM, que é o que você está dizendo, é muito mais fácil que aprender a usar, sei lá, uma bicicleta ou uma moto. Se demora menos do que aprender a dirigir uma bicicleta. É mais rápido. Você poderia, se nunca tivesse andado de bicicleta, as crianças começam com 2 anos ou 2 anos e meio, com 3 ou 3 e meio, sabem andar de bicicleta. Primeiro rodinhas pequenas e aquele processo todo. Mas é possível aprender. O CRM é muito mais fácil que aprender a andar de bicicleta. Se você fica entendendo o passo a passo, entendendo a lógica, o CRM é como um jogo de tabuleiro, onde tem várias etapas, igual a um jogo de tabuleiro tem várias etapas, e a pecinha é o cliente que vai andando por essa, ou potencial cliente que vai andando por essas etapas. E você faz ele fazer várias coisas, vários dias, em várias etapas. Mas é verdade, eles não sabem da existência de um software, eles não sabem do quanto a vida deles seria melhor aprendendo a usar um software. Pensa assim. Alguns deles já ouviram sobre CRM, alguns deles pode ser que já usou alguma coisa, mas tão raso, tão pouco profundo. Então, sim, são desordenados e não sabem que são desordenados. Concordo. Eu acho que eles nem tentam ir para isso também, porque na maioria dos CRMs que eu vejo, da propaganda em si sobre ele, coloca muita empresa grande. Então eles acabam associando que isso é só para empresa grandes. Então, tipo, tem uma falha em questão do marketing do próprio CRM nisso, que tipo, meu CRM, sei lá, empresa X usa. Aí você vai ver uma empresa internacional que tem
em filiais e filiais, aí você acaba, não, isso não é para mim, eu consigo me organizar aqui do meu jeito mesmo. Isso é a visão que eu tenho de todos os CRMs que eu já vi, é sempre nessa mesma linha. Não tem algo, para você que é um consultor ou para você que é mini empresário, eles acabam meio que, entre aspas, pecando nisso. Excelente sacada a propósito, hein, José? Aqui, olha o que você falou, eu tô reparando que realmente isso acontece. E sempre coloca pessoas grandes. Porque assim, tecnicamente chama mais atenção. Pode falar. Não, porque tecnicamente chama mais atenção você ver a empresa grande. Mas uma coisa também que eu vejo dos empreendedores que começam a empreender, às vezes eles até conhecem a ferramenta e se negam que precisam dela. Às vezes eles, beleza, tem a galera que não conhece, não sabe que precisa, tem a galera que se nega a aceitar. Eu sou muito pequeno, depois eu vejo isso. Não é pra mim, quando eu estiver faturando no X, eu vou atrás disso. Que problema, né? Tem muita coisa de quando eu estiver faturando X, sabia? Eu não vou fazer tráfego. Mas nem para faturar X, rapaz. Exatamente. Chega lá. Eu não estou fazendo tráfego. Quando eu faturar mais, eu vou fazer. Aí você fica, tipo... Né? Não fatura mais porque não faz tráfego porque não fatura mais. Ou prospecção. Não vou fazer prospecção porque não tenho muito tempo. Tá, então também nunca vai ter tempo se não começar a fazer algum dia, né? Na hora que eu cair no mar, eu aprendo a nadar. Caiu no mar, eu aprendo a nadar. Você coloca um profissional de... muita desculpa, sabia, gente? A gente é igual, tá? Não é uma crítica assim. Eu sou igual a você, consultor, tá bom? Mas dito isso, é muita procrastinação. Diga. A gente resolve problemas de quem tem o conhecimento, sabe fazer, não sabe atrair, não sabe fechar clientes. Mas você conhece o contrário, gente que sabe fechar clientes, sabe atrair e não sabe entregar? Não sabe fazer um bom serviço? Não, né? Porque quando você tem cliente, você contrata alguém que sabe fazer. Se você não souber, você aprende. Verdade. É que errar numa entrega, Michael, com muito cliente nas costas, com muito cash, é um erro muito pequeno. Não é nada relevante, entendeu? Com muita venda, com muito cliente. Você vai lá. Entendeu? Então, o que acontece com eles é que eles protelam, os maioria dos consultores que a gente falou, eles protelam o tráfego, protelam o CRM, protelam até as atividades de prospecção, pensando que depois vai ter um momento melhor ideal. Então, eles têm um problema com essa coisa do feito melhor que perfeito, né? Sim. Isso é uma parada que é uma virada de chave. Eles têm um problema com ser perfeito, né? Tá tudo bem. Mas acho que é o envolto deles também, de tudo que a gente vê na internet, parece que tudo é para grandes empresas fazer isso. Sério? Pelo menos na minha visão, eu como pessoa que não empreendi ainda, se eu fosse empreender, aí eu começo a ver, você tem que fazer anúncio, porque quando você tiver muito cliente, você precisa atrair mais, não sei o quê. Parece que o mundo é voltado para quando você já estiver um pouco mais acima do normal, podemos dizer assim. A hora que eu estou já faturando bem, eu começo a fazer isso para poder virar uma bola de neve e faturar cada vez mais. Não parece que é algo para alguém que está iniciando. De tudo que você vai vendo por pesquisa rápida, sem você se aprofundar muito, para entender que isso é o começo e não quando você já está bem. É isso que um pouco a mentoria, né, ela acaba mostrando. Você tem que começar a fazer isso para começar a sair do zero. Não tipo, quando eu estiver bem eu vou fazer isso. Mas em volta de tudo, pelo menos aqui no Brasil, na minha visão, eu vejo assim, tipo, para empreender você já tem que ter dinheiro, você já tem que estar bem, para depois você continuar fazendo mais. Não é você estar no zero ali, tem o conhecimento e tem que investir. Não. Primeiro chega lá e depois você investe de novo. Aí esse chega lá nunca chega. Por isso que as empresas aqui fecham muito rápido. Porque fica esperando chegar, a hora que vê você já quebrou. Sem investir em nada, porque você está esperando um retorno que você nunca aprontou. Os números sobre a empresa que fecha, José, são assustadores no mundo todo. Tá? Não é só no Brasil. Primeiro, só para deixar isso. Um número perto de 80% das empresas que abrem hoje não durarão 5 anos. 80% não durarão 5 anos. E isso é uma coisa. E outra coisa é... e outra coisa muito diferente é o empreendedor unipessoal, né, unipessoal, que é só ele, autônomo,
ele é um importante percentual do faturamento do Brasil, sabe? Do PIB do Brasil. O pequeno empreendedor. Tem muito, assim, eu vejo o quanto é mais fácil no cenário do Brasil e o quanto isso acontece de pessoas criar um negócio para ele, que ele toca, ele entrega, ele faz, quanto isso é mais fácil do que criar um negócio com várias pessoas. Há um salto muito grande aí, porque o cara tem os seus consultores, a maioria deles, todos que falamos aqui, Rose tem um sócio, Edgar é sozinho, Thomas tem um sócio, Ricardo é sozinho, Getúlio é sozinho. Eles são profissionais liberais, independentes, na área de consultoria, que querem quebrar querem virar essa chave e virar empresários da consultoria. Esse é o momento que eles vivem. E esse momento se quebra exatamente com isso que você está dizendo. Estrutura, plataforma, apanhar um pouquinho, errar um pouquinho. E aí é isso, José, é que, olha, para mim, é muito mais fácil se eu pudesse ter a capacidade de controle de 10 inteligências artificiais perfeitamente programadas, a vida seria muito mais fácil do que 10 pessoas que cada um tem a percepção de cada um não entende, um demora 6 meses para entender uma coisa, outro não concorda, não diz que não concorda, fica fazendo diferente. Você não teria esses problemas todos que você tem lidando com pessoas. Mas o fato é que em 2025, 26 de fevereiro, que é o dia que a gente está gravando isso, que deve sair ao ar depois, mas né, até esta data não existe ainda um conceito que está em caminho, que é One Person, One Billion Business. Este é um conceito muito novo, que estão dizendo agora que este é o ano, 2025, em que surgirão as primeiras empresas da história da humanidade com avaliações superiores a $1 bilhão, criada, gerenciada, orquestrada, desenhada e operacionalizada apenas por uma única pessoa. Isto é agora. Isto é o último que está se dizendo. Então, eu acredito que estamos num momento de mudança importante no mundo, mas que esses consultores vão ter que fazer uma escolha. Ou eles vão se especializar em automações, inteligência artificial, processos e tecnologia, ou eles vão se especializar mais ainda em pessoas, em formar pessoas, em treinar em criativos, e tudo, estrutura e tudo mais. Né? Eu acho que muitos das rotinas que um consultor de empresas faz, um AI já deveria fazer. Vou dar um exemplo. Se eu estivesse na área de geração de demonstrativo de resultados de exercício, DRS, eu deveria ter um GPT, eu mando a conciliação bancária e ele me entrega o DRE feito. E isso é explicado por um GPT como que se faz um DRE. E aí eu teria transformado um serviço manual em um serviço executado por uma inteligência artificial. Isso é um serviço já. Então, o que eu acho, quando falo de grandes empresas com grande faturamento, é que as entregas dos serviços serão mais fáceis, mais rápidas, exigirão menos das pessoas. Mas ainda vejo, inclusive diria que o trabalho de agendamento e qualificação na área de pré-venda cada vez exigirá menos pessoas. Demora menos tempo treinar um AI do que treinar um vendedor, uma personagem de pré-vendas. Demora menos tempo. Só que não tem nenhuma AI ainda e a gente consiga fazer isso por completo. Mesmo que a gente tenha investigado muito nisso no ano passado e também está investigando muito nesse, ainda não existe essa solução. Mas eu acho que a gente vai nesse caminho. E o que não está resolvido? Vendas. Não tem solução. Se você quer ter clientes, tem que falar assim. Tem consultores que me falam assim, cara, o que você acha de vender no automático? Sabe o que significa vender no automático, né? Você gera tráfego, manda por uma página, essa página tem um vídeo e um botão de compra. Cara, isso é difícil pra caramba. Primeiro, o nível inicial do consultor seria vender serviços 1 a 1 por videochamada. O segundo nível, vender por eventos de lançamento. Terceiro nível, vender com uma oferta que vende toda hora. Oferta talvez assim, sabe?
Depois, webinários, onde você faz ofertas em grupo, mas não ao contrário. Então, esse é um trabalho de longo prazo. Além do mais... Em algum momento se torna obrigatório os eventos presenciais? Que eu vejo que muitos players fazem. Não sei, não considero. Não tenho considerado. Eu vejo que os eventos presenciais funcionam muito bem, né? No sentido de que, num mundo tão remoto, geram um sentimento de proximidade, né? Diferente. Mas não estou convicto disso. Esse é um debate também, né? Dos consultores. Muitos consultores, eu sinto que ainda têm dúvidas sobre vender e entregar à distância. Vender e entregar remoto. Sabe, eles ainda têm uma dificuldade para vender e entregar à distância, né? Não é fácil, não é vender e entregar à distância. Definitivamente não. Não é fácil ter alguém que vende por eles e depois não é fácil entregar à distância. É que te obriga a ter um processo diferente. Cara, eu acho que a entrega de qualquer consultoria em 2025 tem um GPT ou uma série de GPTs que deviam estar entregando todas as consultorias. Eu acho que uma das grandes coisas da consultoria agora é... Talvez essa é uma aprendizagem importante. Todos os consultores deveriam estar preocupados em automatizar a entrega. Esses tempos a gente está vendo isso com um produto onde a gente forma pré-vendedores e vendedores. E a gente está vendo, olha, por exemplo, analisar um currículo é automatizável 100%. Analisar um perfil do LinkedIn, automatizável 100%. Analisar uma apresentação de vendas. Estamos, assim, o que temos hoje funcionando de análise, comparado com o que a gente já é capaz de fazer, são dois mundos diferentes. Nós já temos... Tem se aproximado. Não. Você não sabe do que eu estou falando, Michael, de verdade. O que a gente faz hoje, com o que a gente já é capaz de fazer, é dois mundos diferentes. De verdade te digo, sim. Entenda bem. O que a gente faz hoje para analisar uma reunião de vendas através de inteligência artificial é um 1% do que a gente vai fazer daqui a pouquíssimo tempo. Está muito melhorado já nos bastidores. Não na operação, mas nos bastidores isso já melhorou muito. Muito, sim. A gente constrói um GPT que analisa cada parte. A nota é tabulada, a tabulação vira dashboard. Isso está em outro momento totalmente diferente. O que a gente faz é uma coisa. O que a gente é capaz de fazer já é outro nível muito, muito distante disso. Isso é uma coisa interessante, né? Sabe o que é que os consultores têm me feito, nossos mentorados têm me feito nas últimas semanas? Sabe o que é que eles estão me fazendo, gente? Eles mencionam resultados em apresentações, mas não mandam a reunião gravada. Fiz uma reunião e não vendi. Tá, manda a reunião para a gente analisar. Tá, depois eu mando. E não manda nunca. Por que vocês acham que faz isso? Ele sabe que não seguiu o processo. Em algum momento. Isso mesmo. Como é, Michael, ter uma reunião sendo analisada? Para você? Para mim é de grande valor. Mas como você se sente quando isso acontece? Quando eu estou sendo analisado? Sim. Eu entendo que há um incômodo e que ser chamado a atenção pode ser desconfortável para muitas pessoas. Quanto a mim, particularmente sou treinado nesse sentido, então vou entender que aquilo está sendo bom para mim. Mas ninguém gosta de ver que está errando, geralmente. Então isso tende a trazer esse desconforto, essa resistência. Isso. Então, acho que eu sou padrão, particularmente. Eu sei que eu errei em diversas coisas. Na maior parte das vezes, quando você fala de algum erro que eu cometi, eu já sei que cometi. Na própria call, quando eu estou fazendo... fiz coisas de questionário, ainda estou em forma. Mas aí a percepção que eu tenho ali na hora. Mas se você pegar uma análise... na verdade, quando você para analisar, você está meio que pagando por aquilo. É como se fosse você ter resistência a falar alguma coisa numa terapia. Você está pagando para fazer a terapia e você quer resolver tal problema. Mas você não quer falar sobre aquele problema para o seu terapeuta. E você está pagando por isso. Porém, acontece. Então, o que faz sentido ou deixa de fazer não é exatamente relevante.
por esse ponto de vista. Não, eu queria saber mais do que nada como se sentia. É interessante. É porque quando a gente está sendo analisada, a gente gostaria de ter feito perfeito, né? Sim, sempre. É que é tão bom, né? Que te digam, cara, isso podia ter sido melhor, isso podia ter sido diferente. Tá bom. Cara, eu acho que outra aprendizagem interessante, já vou para o último tópico, tá? Outra aprendizagem e último tópico que eu quero tocar é um certo desconforto com vender. Eles têm, sabe? Com se vender. Eles têm todos um certo mal-estar com estou aqui, eu quero que você me compre, né? Ou me compre agora, né? Falar isso, me compre agora. Assina o contrato e pague já. Tem um certo mal-estar com isso, né? Por que vocês acham que isso acontece? Falta de confiança em si mesmo. Falta de autoconfiança. Às vezes você não está certo para si mesmo que você vai entregar o melhor, então por que alguém deveria confiar? Ou talvez uma falta de sentido de merecimento. Você não sente que merece ganhar dinheiro por aquilo que ela faz. Às vezes acha até que é muito fácil, que seria errado para ela, sabe, cobrar por aquilo. É normal na nossa cultura se sentir meio mal por cobrar por certas coisas. E aí você fala de um trabalho que basicamente dá com auxílios, e fica meio estranho para você cobrar por isso. E, tipo, você está acostumado a comprar coisa de uma empresa grande, ou de uma pessoa que vai te dar toda a segurança e tudo aquilo, já é conhecida mundialmente. E essa pessoa poderia contratar o serviço de uma pessoa grande, mas vai contratar de você por quê? Crenças, né? Você está falando em crenças, né? Sim. Pré-julgamentos e objeções que você dá a si mesmo. Claro, quando você dá uma objeção, você dá para outra. Quando você dá para você mesmo, é uma crença, né? Então, crenças limitantes que você tem instaladas, né? São crenças limitantes, é real. Poderíamos dizer que muitos consultores de empresas têm se mostrado ter crenças limitantes sobre eu não sou vendedor ou eu não sei vender, né? Eles têm isso. E aí, como que se resolve essa crença? Essa crença se resolve assim. Não importa o que você sabe, mas o que você quer aprender agora. Vamos aprender. É que tem alguns que pensam que para vender tem que ter um dom, tem que ser talentoso, tem que ter um papo legal. E tudo isso alimenta essa crença. Se alimenta mais a crença de eu não sou bom em vendas, eu não gosto de vender, com tudo isso, né? Com todo esse... E também porque você cresce ouvindo sempre muito mal sobre vendedores, ninguém quer sair para comprar alguma coisa. Na nossa sociedade, ninguém gosta de vendedor. Tipo, naturalmente. As pessoas, você gosta? Eu sei, você é. Mas vai saindo na rua e pergunta quem que gosta de vendedor, quem quer ser abordado por um vendedor hoje. As pessoas não gostam, porque vendedor é conhecido por ser... É uma grande verdade. Não sei se é só aqui no Brasil também, né, como eu falei, mas tipo, a frase que mais é falada, tipo, nessa questão com vendedor junto, vendedor mente. Vendedor mentiroso, vendedor safado, então, tipo, só quer te quando você percebe que alguém tá querendo te vender, você sabe que a pessoa tá mentindo, tipo, inconscientemente. Você fica, essa pessoa tá mentindo. Você associou ela a um vendedor, pronto. Tudo que sair da boca dela é mentira agora. Quer saber uma história legal para concluir, José? Ano 2010, entrou na nossa sala de vendas, o mundo presencial antigo, né? Entrou na sala de vendas, tinha, sei lá, 20 vendedores ou 15 vendedores no time, e falou assim... Estava num papo, estava num papo, e no meio do papo fala assim, e a partir de hoje está proibido mentir, e quem mentir para um cliente está fora. Sabe por que eu tive que falar isso? Sabe por que eu falei isso? Todo mundo mentia o tempo inteiro. Tem gente que pensava que para vender precisava mentir mesmo. Estava como apodrecido o meu time, sabe? Tinha se criado um ambiente que, mesmo que tenha que mentir, minta, mas venda. Sim. É um pouco dessa estava totalmente assim, tipo, era um normal mentir, era um normal. Era o dia a dia, mentira. Era tão ruim isso. Eles falavam assim... como que eles falavam? Bom, vou tentar fazer isso, tá? Eles falavam, o setor é timeshare, né? Tempo compartilhado, né? Eles falavam, eu fiz um timeshare, para dizer eu menti.
Eles falam, eu dei um timeshare aí e fechei. Meu Deus! Nesse ponto. Imagina o nível de toxicidade. Eram pessoas que tinham vindo de outras empresas trabalhar conosco, vendendo pra caramba, muito, e isso contaminou todo mundo. Os bons dos ruins, todo mundo achou que isso era o caminho certo. E eu falei isso... Eu queria poder falar que é uma exclusividade sua, mas não. Você quebrou essa questão, mas aí você pensa, se dentro de uma empresa, de um negócio que você faz, o que você faz se torna um sinônimo de mentir, pô, tem um timeshare ou mentir, então pensa isso enraizado ao longo de muitos anos, em torno de toda uma cultura, sabe? De todo um país, não só um país. Tá? E, inclusive, eu já arrisco dizer que CS, sucesso do cliente, basicamente só existe porque os vendedores eram maus vendedores. Não porque mentiam. Não tanto. É mesmo? Então por que existiria um sucesso do cliente se não for para garantir que essa pessoa não vai desistir? Não, porque alguém claro. mentiu para ela. CS é muito atrelado ao mundo do SaaS, né? Ao mundo do Software as a Service. E é muito comum as pessoas comprarem produtos ou serviços e parar de usar. E por não usar, ou não começar a usar. E por isso, cancelar. Entendeu? Então, o CS tende a ser alguém que força o cliente a usar. E com isso, quando você vende um produto ou um serviço, Michael, com um ticket muito barato, esperando uma recorrência, que a maioria dos SaaS é assim, vende um ticket barato mensal, esperando uma recorrência longa. Quando você está vendendo isso dessa forma, é muito normal que você tenha um problema se muitas pessoas cancelam. E para cancelar, basta só não usar. A maioria dos softwares resolvem algum problema, mas as pessoas não usam. Você sabe que tem mentorados nossos que não usam. Simplesmente não. Eu te falei ontem tivemos uma sessão em grupo de mentoria e tinha 30% dos mentorados. E eu falei, isso é um número alto. 30% estarem aproveitando ao vivo é um número alto. Muitos aproveitam gravado, outros tarde. Mas o 30% ao vivo é muito alto. Né? Então, é isso que acontece. É uma necessidade momentânea, né? A mesma coisa se você for numa sorveteria e se você comprar esse sorvete, só você me pagar por mês, você pode vir aqui e tomar ele todo dia. Depois de uma semana ali, você já tá enjoado, você não vai mais querer saber de sorvete. Você vai cancelar isso, você vai parar de ir, você vai parar de pagar mensalmente, uma hora você não vai mais. Ou alguém vai te falar, cara, para de comer sorvete que engorda, o que vai subir a glicose. Você vai parar. Aí, se tiver alguém e não tá nem comendo, estava até tranquilo pensando que podia comer. Era bom, o sorvete tem qualidade, você queria comer, mas alguém te assustou. Tu nem testou o sorvete, que é delicioso, não tem nem açúcar, é sem açúcar, é super saudável, nem engorda, mas você desistiu porque alguém falou qualquer merda sem nunca ter testado. Entendeu? Aí chega alguém do sucesso do cliente, podemos dizer assim, tem outros sabores, tem outra variedade, tem outra casquinha, podemos dizer assim. A gente precisa dessa parte para poder mostrar o porquê que você tinha comprado, para relembrar o sentimento que você tinha na compra. Revender. Você foi muito radical aí, Michael. Você atacou muito forte, mas é verdade. Tem um estigma no Brasil, talvez, sobre vendas. Não sei se em outros lugares tem mais ou menos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Quando você vende algo que você está convicto que ajuda as pessoas, vai melhorar a vida da pessoa, e você vende com integridade, com sinceridade, com transparência, e eu vou te falar, todos os nossos consultores querem ser íntegros, querem ser honestos, não tem nenhum mentorado que não tem princípios fortes nesse sentido, sabia? Não tem nenhum. Que eu vejo ele exatamente por isso que ele não quer ir na parte da venda. Entendeu? É tão íntegro que ele fala, se eu vender, eu não vou estar sendo. Então, é porque ele está trocando vender por mentir. Exato. Mas é isso que eles estão acreditando. Quer ver uma coisa? Os Segredos da Mente Milionária. Lembra dos Segredos da Mente Milionária? Lembro. Tá, ótimo. Ele fala sobre a percepção que as pessoas têm sobre o rico. Tá? E o rico é sempre mentiroso, é sempre um falastrão, sempre desonesto. Exato. E por isso, exato. Então, intrinsecamente, por mais que as pessoas queiram ser ricas, elas não querem de fato, porque não querem se tornar essas pessoas. Mas é tão raro você ver um rico, né, ser desonesto, que quando ele é desonesto, ele acaba se tornando famoso por isso. E esses são os famosos. Não quer dizer que o rico de fato é desonesto. Não quer dizer que o vendedor é desonesto. Diga um rico desonesto do Brasil, em um minuto.
Eu não posso falar agora. Não seja política, fora da política. Um empresário. Já tirou, acho que 90% da lista agora. Entendeu? Não, que não seja da política, vai, diga. Publicamente, não siga uma ideia sua. Daniel Alguém que Alves. seja. Daniel Alves? Não, empreendedor. Ah, não conheço. Empreendedor brasileiro publicamente desonesto. Não conheço, assim, rápido, assim, com certeza tem, mas não me vem à mente. Não é comum. Exato, Se fosse não é comum, comum. a gente teria feito o que fez quando que vocês pensaram em política na mesma hora. Vocês falam rico, político, ladrão, é a mesma frase. Isso que vocês pensaram. Basicamente. Tá bom, gente. Bacana. Muito legal. Vamos falando por aqui. Se vocês querem adicionar mais alguma coisa, mais alguma experiência, alguma aprendizagem? Na verdade, foi realmente uma experiência muito interessante todo esse tempo que a gente passou gravando, conhecendo outras histórias, conhecendo um pouco melhor os nossos mentorados, tudo que a gente está fazendo aqui, né, compartilhando. Espero que a gente consiga levar um pouco mais disso e com mais qualidade a cada vez. Então, mais agradecer mesmo a você, Ricardo, a você, José, por esse tempo que a gente compartilhou, e também a Rafa, que nos esteve aqui hoje, e todos os mentorados que participaram, que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês nesses podcasts. Aí, bora lá, vamos crescer. Bacana, gente. Então, encerramos por aqui este ciclo desta primeira temporada. Não sei se José quer adicionar, José. Para mim é o mesmo um pouco que o Maicon falou, porque foi muito aprendizado, tipo, na parte de venda, na parte de marketing, nas histórias da pessoa, de tipo, o que elas traz, o que... É como você falou, história boa contada, ninguém quer ouvir, porque se a pessoa tá só se vanglorizando, assim, podemos dizer assim, a pessoa não tá mostrando quem ela é. Agora, se a pessoa só conta história que... triste, não triste, mas tipo, que ela teve que superar, já dá pra mostrar quem ela é de verdade, porque se ela tem tanta história ruim assim, entre aspas, né, então significa que ela superou tudo isso. Então é aí que tá o poder mesmo. Então vendo isso é o que pra mim traz uma nova visão assim do mundo, das pessoas, como ver até um pouco do caráter da pessoa também, né, tipo, ela tá falando, mas ela tá relembrando o sentimento, mas não tá deixando ela mais triste, porque ela já superou aquilo. Aí você começa a ver a sinceridade da pessoa. Então eu vendo tudo essa parte dos mentores, da gente conversando aqui, agregou muito para mim, até pro meu pessoal, não só pro profissional também. Então só tenho que agradecer também por esse podcast e tudo que a gente tá passando aqui junto. Bueno, gente. Então encerramos este ciclo aqui, desta primeira temporada. Pode ser que tenha outra temporada falando em fechamento ou algumas outras visões do podcast, né, de alguns outros bate-papos que a gente vai organizando por aqui, mas aqui encerra este ciclo muito bacana. Agradeço muito a todos aqueles que participaram, que foram muito gentis, e vocês também pela companhia, pela parceria nesse caminho até aqui, tá bom? Forte abraço, até a próxima temporada seja só sobre tudo que quebrou esses paradigmas, né? É isso aí. Boa. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.